Agora é oficial, o vestibular da UEL volta a ser feito em 2 fases a partir de 2023 e nesse vídeo eu compilei tudo que você precisa saber sobre esse formato tradicional para você se dar bem nessa preparação também. E seja muito bem-vindo ao canal Salva Doctor. Salve meu querido e minha querida, eu sou Gessé Salvador, estudante de medicina da UEL e estou aqui para passar para vocês essas dicas que são essenciais sobre esse formato vestibular que foi o que eu passei em 2018 e eu espero que você goste desse vídeo, pegue as dicas com carinho e mande esse vídeo para um amigo seu que vai prestar UEL também, porque esse formato impacta na forma como você se prepara. Se você ainda não é inscrito nesse canal, faz o favor de se inscrever, ativa o sininho, deixa o seu gostei se você gostar desse vídeo e se você ainda não me segue lá no Instagram, @salvadoctor, vai ser um prazer te receber por lá também. Antes de começar, tem um ponto muito importante a ressaltar. Essa notícia saiu muito recentemente, há 3 dias atrás que eu estou gravando esse vídeo, e o Manual do Candidato 2023 ainda não saiu. Assim que sair, você que está prestando o UEL, você que vai prestar o UEL, você precisa ler esse Manual do Candidato e conferir todas as informações. Esse vídeo está sendo feito baseado na notícia que diz que vai retornar ao formato tradicional. Se tiver algumas pequenas mudanças, você precisa conferir lá, tá bom? Dentre as poucas informações que a gente já tem na notícia, que inclusive o link da notícia está na descrição, é que o vestibular vai acontecer a primeira fase no dia 5 de março de 2023 e a segunda fase nos dias 2, 3 e 4 de abril de 2023. Eu já vou explicar o que tem em cada um desses dias de prova. Só um detalhe importante que eu esqueci de comentar no vídeo. Se você vai prestar música, você tem uma prova antes de todas essas fases, que acontece no dia 4 de dezembro de 2022, se tudo der certo. Então, se você vai prestar música, não esquece que você tem uma fase extra antes de todo mundo, beleza? Aliás, o preço da inscrição a gente ainda não sabe também. O ano passado foi de R$ 140. Eu acredito, por causa de inflação, pela questão de ter 2 fases agora, de aumentar o custo, talvez suba um pouquinho esse valor. Não creio que vai chegar a R$ 200, por exemplo, eu espero que não, de coração. Mas no ano passado foi 140, então você já tem uma noção que entre 140 e 200 provavelmente vai ser o preço desse ano. Já vai reservando esse dinheiro também. E a inscrição a gente também ainda não tem as datas oficiais. No ano passado as inscrições aconteceram entre setembro e novembro. Eu não acho que vai ser tão diferente. Mas para garantir, para você não ficar se guiando do nada, eu tenho uma ideia muito melhor para você. Vai no Instagram, @vestibularUEL. Esse Instagram é tudo sobre o vestibular da UEL. Sai lá. Segue e ativa todas as notificações. Assim você que vai prestar o UEL, que tem o desejo de prestar o UEL, não corre o risco de perder qualquer informação, porque assim que eles colocarem o post lá, você vai ficar sabendo. E o formato é o seguinte: a primeira fase da UEL, programada para o dia 5 de março de 2023, você faz 60 questões. Essas 60 questões são de múltipla escolha, né? São famosas questões de xizinho, e você vai responder de todas as matérias, menos português, né, literatura e gramática, língua estrangeira. Essas 2 matérias eu já vou comentar que elas aparecem na segunda fase. Então as matérias que você vai fazer nessa primeira fase são Geografia, História, Filosofia, Artes, Química, Física, Biologia, Sociologia e Matemática. A duração das provas, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, é de 4 horas. Pelo menos esses dados eu estou usando com base no último vestibular que foi feito em 2 fases, que foi o vestibular 2020. Tem coisas que eu acho que eu nem preciso ficar falando para você, o tipo de caneta que você tem que levar, o seu documento, o cartão de inscrição, mas quando estiver mais pertinho do vestibular da UEL, eu vou tentar fazer um vídeo com essas dicas mais diretas para você, inclusive de estudo quando estiver pertinho da prova. Nesse vídeo ainda fica até o final, que eu vou contar uma ideia para você se preparar para esse formato de 2 fases da UEL 2023. Feita a primeira fase, os que atingirem a nota de corte vão para a segunda fase. E a nota de corte é baseada tanto no número de vagas daquele curso, como também na sua modalidade de concorrência. Se for ampla concorrência, vai ser uma nota de corte. Se for cotas raciais ou cotas por escola pública, vai ser uma outra nota de corte. E na segunda fase você vai ter 3 dias de prova. Todo mundo? Não, não é todo mundo de todos os cursos que fazem esses 3 dias de prova. No primeiro dia da segunda fase você vai fazer questões de múltipla escolha das matérias que faltaram, literatura, gramática e língua estrangeira. A língua estrangeira você pode escolher entre francês, espanhol e inglês no momento da inscrição, tá bom? E também de 2 a 4 redações. Isso mesmo que você ouviu, 2 a 4 redações. Pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4 na sua prova. Gessé, são redações de 30, 40, 50 linhas cada uma? Não. Geralmente, o que acontece? A UEL ela pode cobrar diferentes gêneros. Você pode encontrar para fazer um texto dissertativo argumentativo, estilo Enem, assim, para você argumentar. Você pode encontrar fábula, como aconteceu no ano passado, caiu uma fábula para você escrever. Você podia escolher entre uma fábula e um texto dissertativo. Pode cair um texto que já começou para você terminar. Olha isso, é muito diferente, né? Um texto que está começado para você continuar ele. Pode cair uma tirinha, uma charge de algum
sei lá, da Mafalda, de qualquer outra charge aí que você já tenha visto nas aulas de português, para você descrever o sentido da charge, o humor da charge. Basicamente a UEL ela pode cobrar o que ela quiser. Ela vai explicar certinho o que ela quer. Ela vai falar o número de linhas, ela vai falar o que ela espera de você e ela vai falar o que você tem que fazer. O ano que eu passei vestibular 2018, a gente teve 2 dissertações para fazer. Então, dentre todos os temas e tipos de escrita que eles poderiam pedir, resolveram pedir dois textos argumentativos. Se de tudo que eu estou falando aqui tiver alguma dúvida, você pode perguntar nos comentários, beleza? O segundo dia da segunda fase, você vai encontrar a prova de conhecimentos específicos. Essa prova, tradicionalmente, ela é feita da seguinte forma: são 3 matérias que você vai ter que responder questões dissertativas, aquelas questões que você precisa escrever a sua resposta ali em algumas linhas. Essas questões, geralmente, eram sempre 4 por matéria e elas variam de acordo com a sua opção de curso. Se a sua opção de curso, por exemplo, for medicina, tradicionalmente as matérias que você precisa escrever, que são dissertativas, são biologia, química e sociologia, sendo que biologia tem peso 2, química tem peso 2 também e sociologia tem peso 1. Relembrando, pelo manual também 4 horas de prova para você responder. Costumeiramente 4 questões por matéria, mas se tiver alguma mudança nesse ano de 2023, você tem que ler o manual do candidato, fica atento nisso. No terceiro dia, a prova é chamada de habilidades específicas, e aí vai realmente de habilidades. Você que vai fazer artes visuais, design gráfico, design de moda ou arquitetura e urbanismo, você vai precisar fazer uma prova que é de habilidade de desenho. Eu não sei muito sobre essa prova, nunca fui olhar profundamente como que ela é, mas você pode procurar aí lá no site da COPS como é esse formato, caso você vai fazer um desses cursos, para saber o que é pedido. O resultado está previsto para o dia 2 de maio de 2023. Se você quer mais informações sobre como é feito o cálculo da nota, quantas vagas tem por curso, no próprio site da UEL você consegue essas informações também. E tem um ponto muito importante para você que quer prestar medicina. Até hoje, até 2022, aqui eu estou gravando esse vídeo, tradicionalmente a UEL nunca disponibilizou vagas em medicina pelo SISU, apenas pelo vestibular da UEL. Já, se eu não me engano, em todos os outros cursos, ou na maioria dos outros cursos, você consegue também vagas pelo SISU. Então, se você quer fazer o UEL, tem o sonho de fazer o UEL, e não está prestando medicina, está prestando um outro curso, e você tem a oportunidade de ter 2 chances de ingresso, tanto pelo vestibular da UEL, quanto pelo Enem. Então, eu estou prestando só o UEL, vou prestar apenas... vou fazer inscrição apenas na UEL. Não, faz o Enem também, tem esse esforço, porque vai valer a pena você ter uma segunda chance. Por que não? A pergunta que eu quero te fazer é por que não ter 2 chances? Beleza, Gisele, você falou que a forma como o formato do vestibular vai impactar como eu estudo? Com certeza. Você já viu que, por exemplo, na segunda fase você tem conhecimentos específicos. Se você estava prestando o vestibular da UEL, agora nos 2 últimos formatos em tempos de pandemia, que foi de fase única, você não tinha questão dissertativa de escrever. Então, se você está prestando apenas esse vestibular, não tinha tanto a necessidade de você treinar, escrever essas respostas de forma a realmente ficar bom nisso, se você só vai responder questão de X. Agora, o jogo mudou novamente. Você precisa entender que essas 3 matérias concernentes ao seu curso vão ter questões dissertativas. Você não pode de jeito nenhum cometer o erro de treinar essas questões nesse 1 mês entre a primeira fase e a segunda fase. Você percebeu que a prova vai ser no dia 5 de março, primeira fase, e dia 2 de abril já começa a segunda fase. Se você deixa para treinar toda a sua capacidade de escrita dissertativa em 1 mês, é muito diferente de desde o momento em que você sabe que vai ter segunda fase, você já dá uma atenção maior para isso. Você começar a responder questões dissertativas vai ser um diferencial para você. É claro que você não pode deixar de focar também na primeira fase, que tem todas as outras matérias para você estudar, porque sem passar pela primeira fase você não vai conseguir chegar à segunda fase, mas dê uma atenção equilibrada aos 2 e também à redação, 1 redação ou 2 redações por semana. Veja os formatos de redação dos outros anos da UEL para você ficar ciente como pode ser cobrado. E é claro, muita atenção às datas aí de inscrição, dia da prova, e programe-se para isso do jeito que você sabe que precisa fazer. E outro aviso importante é que a UEL tem a própria lista de obras literárias para o vestibular. Então, em 2023 vai ter uma nova lista e você precisa ficar atento. Na data em que eu estou gravando ainda não saiu, mas depois dá uma procurada, não fica sem ver quais são essas obras. E um último aviso que eu te dou é dar uma olhada como eram as provas antigas da UEL, tá bom? Você vai encontrar elas lá no site do meu amigo Josué, @FocoMedUI lá no Instagram, e também o site www.focomedui.com.br. Você vai encontrar essas provas antigas sem gabarito, então olha de 2020 para trás, quando era o formato de 2 fases,
e você vai ver como são as provas, como elas são escritas, como que funciona a segunda fase, caso você ainda não conheça esse formato. Espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado, não guarde só para você, mande para alguém que vai fazer o UEL também, e segue lá no Instagram, um abraço, fica com Deus, até a próxima e tchau, tchau.